Pronto. Então, na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre planos e retas, que é o assunto do momento, que vai cair na nossa P2, tá bom? Qualquer dúvida ao longo da aula, você pode me interromper, sem problema nenhum. A gente vai começar a aula de hoje falando sobre o vetor normal a um plano. Então, vetor normal a um plano. Para isso, se a gente vai falar do vetor normal a um plano, vamos começar tomando um plano. Então, seja π um plano em E3. Um vetor n ortogonal a esse plano, então, ortogonal ao plano π, é chamado de vetor normal ao plano π. Um vetor não nulo. Então, aqui a gente tem que lembrar que o vetor ele é não nulo. Então, um vetor não nulo que é ortogonal ao plano é chamado de vetor normal ao plano. Então, geometricamente, se a gente tem aqui um plano, um vetor normal a esse plano, ele é um vetor ortogonal ao plano. Beleza? Então, esse aqui é o nosso vetor normal ao plano π. Ortogonal significa que ele faz um ângulo de 90 graus. Assim, o que isso significa? O que significa dizer que ele é ortogonal ao plano π? Assim, o vetor normal, n, ele é ortogonal a qualquer vetor U que seja paralelo ao plano π. Então, se você tomar qualquer vetor normal, se você tomar, desculpa, qualquer vetor paralelo ao plano π, o seu vetor normal ao plano vai ser ortogonal com relação a esse vetor U, tá bom? Boa noite, Fábio. Tudo bem? Então, esse é o vetor normal a um plano, beleza? Então, bem, ele é ortogonal a qualquer vetor paralelo ao plano π, e se a gente tem um plano, bem, normalmente, dado um plano, a gente utiliza dois vetores para poder definir esse plano, que são os vetores diretores. E a gente tem o seguinte: se U e V são vetores diretores do plano π, então o vetor normal, M, ele é ortogonal a U e V. Então, ele é ortogonal a U e V, porque ambos os vetores diretores são paralelos ao plano. Mas quem é um vetor ortogonal a U e V? Bem, um vetor ortogonal a U e V é o produto vetorial de U e V. Logo, bem, se N é ortogonal a ambos, a gente tem que o N ele é paralelo ao produto vetorial de U e V, ou seja, o
o vetor normal n, ele é dado por alfa vezes o produto vetorial de U e V, onde o alfa ele é uma constante qualquer não nula. Então, ele é um número real e diferente de zero, porque o vetor normal ele é não nulo. Então, a gente tem que tomar alfa diferente de zero. Se alfa for positivo, então n tem o mesmo sentido do produto vetorial. Se o alfa for negativo, ele tem um sentido diferente, ou sentido oposto ao do produto vetorial. Tá bom? Então, bem, o vetor normal nada mais é do que um vetor ortogonal ao plano. Como que a gente faz para calcular o vetor ortogonal? Bem, o vetor ortogonal não, o vetor normal. Bem, o vetor normal, ele é ortogonal. Para calcular, para verificar se um vetor ele é ortogonal, a gente precisa do produto escalar. O produto escalar, ele é facilmente calculado em uma base ortonormal. Uma base ortonormal dá origem a um sistema de coordenada ortogonal. Então, nesse caso, a gente tem o seguinte teorema. Se sigma é um sistema de coordenadas ortogonal, então o vetor n com coordenadas A, B e C, ele é normal ao plano π se e somente se a equação geral do plano π, ou melhor, se e somente se, no sistema de coordenadas sigma, o plano π possui a equação geral AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Ou seja, pessoal, em um sistema de coordenadas ortogonal, o nosso vetor normal ao plano, ou melhor, as coordenadas do vetor normal ao plano, eles são os coeficientes de x, y e z na equação geral do plano. Então, se você tem a equação geral do plano, num sistema de coordenadas ortogonal, você consegue facilmente verificar ou obter o seu vetor normal. Basta você tomar esses coeficientes. Demonstrar esse fato não é algo complicado. Então, demonstração. Então, para demonstrar esse fato, a gente precisa mostrar duas coisas. Ele é um si somente si, então ele é uma equivalência. A gente precisa mostrar primeiro que se o vetor normal possui coordenadas A, B e C, então o plano possui essa equação geral. E depois a gente mostra o contrário. A gente mostra que se o plano possui essa equação geral, então o vetor normal possui coordenadas A, B e C. Tá bom? Então ele é uma demonstração em duas etapas. Então, para começar, vamos supor que o vetor n, com coordenadas A, B e C, é normal ao plano π. Beleza? Seja A um ponto qualquer nesse
plano π. Então, seja A, com coordenadas x0, y0, z0, um ponto qualquer de π. Então, pessoal, se a gente tem um ponto do plano, a gente verifica o seguinte: um outro ponto x com coordenadas x, y e z pertence ao plano se e somente se o vetor AX é ortogonal a N. Então, aqui a gente já sabe que N é um vetor normal ao plano, logo, um ponto X ele pertence ao plano se e somente se o vetor AX é ortogonal ao vetor normal. Beleza? Mas o que isso significa? Bem, dizer que esses vetores são ortogonais significa dizer que o produto escalar entre eles é zero. Mas como que a gente faz para calcular o produto escalar? Bem, as coordenadas do vetor m a gente já sabe, são A, B e C. As coordenadas do vetor AX a gente também pode calcular sem problema nenhum. As coordenadas do vetor AX vão ser x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Então, aqui a gente tem as coordenadas do vetor AX. E isso tem que ser zero para o produto escalar. Como a gente está trabalhando com uma base ortonormal, porque o nosso sistema de coordenadas ele é ortogonal, é fácil calcular esse produto escalar. Basta a gente fazer as multiplicações das coordenadas. Então, é a primeira coordenada de um vezes a primeira coordenada do outro, a segunda coordenada de um vezes a segunda coordenada do outro, e mais a terceira coordenada de um vezes a terceira coordenada do outro. E isso tem que ser zero. Reescrevendo aqui, pessoal, a gente tem AX mais BY mais CZ menos AX0 menos BY0 menos CZ0 igual a zero. Tá bom? A gente vai chamar esse cara aqui de D. Então, a gente vai chamar esse cara aqui de D. E a gente tem que o ponto X pertence ao plano. Isso aqui é uma constante. Então, A, B, C, X0, Y0, Z0 é uma constante. Então, D é uma constante. E a gente verifica que o ponto X de coordenadas X, Y, Z pertence ao plano π se e somente se AX mais BY mais CZ mais D for igual a zero. Então, essa aqui é a equação geral do nosso plano. E a gente vê que se o vetor normal possui coordenadas A, B e C, então a equação geral possui coeficientes A, B e C para as variáveis x, y e z, respectivamente. Agora a gente tem o outro lado da demonstração. Então, por outro lado, suponha que o plano π possui a seguinte equação geral. AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Então, agora a gente vai mostrar que o vetor n com coordenadas A, B e C
é normal ao plano π. Ou seja, que esse cara aqui é o vetor normal do plano π. Então, a gente mostrou que se o vetor normal tem essas coordenadas, a equação geral é essa. E agora a gente vai mostrar que se a equação geral é essa, então o vetor normal possui, ou melhor, se a equação geral é essa, então esse cara aqui é o vetor normal. Então, para isso, a gente tem o seguinte. Para isso, tome um vetor U com coordenadas MNP paralelo ao plano π. Então, o que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar que n ele é ortogonal a esse vetor paralelo ao plano. Como esse vetor aqui é um vetor qualquer, a gente mostra que n é normal, é ortogonal a todos os vetores paralelos ao plano. Então, vimos na última aula o seguinte. A gente viu na última aula que um vetor de coordenadas MNP é paralelo ao plano de equação geral AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, se e somente se AM mais BN mais CP por igual a zero. Então, isso é um resultado que a gente viu na última aula. Como esse vetor ele já a gente já escolheu ele paralelo ao plano, a gente tem que essa equação tem que ser zero. Mas quem é essa equação? Bem, essa equação, vocês podem pensar ela como sendo o produto escalar entre o vetor ABC e o vetor MNP na base ortonormal E. Mas o vetor ABC é o vetor M. O vetor MNP é o vetor U. Logo, a gente conclui que se U é paralelo ao plano, então U é ortogonal a N. Logo, o vetor N, com coordenadas A, B e C, ele é ortogonal a todos os vetores, logo, ele é normal ao plano π. E a gente termina a prova. Então, pessoal, recapitulando, um vetor normal ao plano, ele é um vetor não nulo que é ortogonal ao plano. Então, um vetor normal é um vetor ortogonal ao plano. O que significa dizer que ele é ortogonal ao plano π? Significa dizer que ele é ortogonal a qualquer vetor U paralelo ao plano. Então, um vetor normal ao plano π é um vetor ortogonal a todos os vetores paralelos ao plano π. Tá bom? Como que a gente faz para obter um vetor normal? Bem, se a gente tem dois vetores de vetores, basta a gente calcular o produto vetorial entre eles e a gente vai obter um vetor normal ao plano. Mais ainda, se o nosso sistema de coordenadas é ortogonal, então a equação geral do plano π, ela já nos dá de cara um vetor normal ao plano. Então, se o plano π possui a equação ax mais by mais cz mais d igual a zero, então o vetor de coordenadas a, b e c, ele é normal ao plano π. E foi isso que a gente mostrou nesse teorema aqui. Beleza? Até aqui tudo certo? Ninguém falou nada, eu imagino que esteja tudo certo até agora. Beleza, então. A gente já definiu o vetor normal, vamos agora fazer um exemplo utilizando esse vetor. Então, exemplo, seja sigma de OB um sistema de coordenadas ortogonal,
Então, encontre o plano π, que contém o ponto A de coordenadas 1, 1 e 2 nesse sistema, sigma, e é paralelo opa, e é paralelo ao plano com equação geral x menos y mais 2i mais 1 igual a zero. Então, a gente quer um plano que passe por esse ponto e seja paralelo ao plano com equação geral x menos y mais 2i mais 1 igual a zero. Como que a gente faz isso? Bem, primeiro a gente começa observando o seguinte. Vamos chamar esse plano aqui de plano π2. Como π é paralelo a π2, então, um vetor normal a π2 também é normal a π. Por quê, pessoal? Dois planos paralelos possuem os mesmos vetores normais. Isso é fácil de ver, porque se dois planos são paralelos, então um vetor ser paralelo a π implica que ele é paralelo a π2. Logo, se o vetor n ele é ortogonal a todos os vetores paralelos a π2, ele vai ser ortogonal a todos os vetores paralelos a π, porque os vetores paralelos a π e π2 são iguais. Então, para calcular um vetor normal ao plano π, basta a gente calcular um vetor normal ao plano π2. Mas obter um vetor normal ao plano π2 é fácil, porque a gente tem a equação geral do plano e a gente está trabalhando com um sistema de coordenadas ortogonal. Então, temos que o vetor m com coordenadas 1, menos 1 e 2, ele é normal ao plano π. Logo, como π é paralelo a π2, n é um vetor normal ao plano π, aqui é o plano π2, ao plano π, e do teorema anterior, segue que o plano π possui equação geral se a gente sabe quem é um vetor normal, então a gente sabe qual é a equação geral. Bem, a gente vai ter 1 vezes x mais menos 1 vezes y mais 2 vezes z mais uma constante d igual a zero. Essa constante d não é dada pelo teorema anterior, porém, os coeficientes de x, y e z são as coordenadas do vetor normal, 1, menos 1 e 2. Logo, a equação geral do nosso plano vai ter a cara x menos y mais 2z mais d igual a zero.
onde D é um número real. E como que a gente faz para descobrir que número real é D? Porque, a princípio, ele poderia ser qualquer cara. Porém, a gente tem uma informação que a gente ainda não usou, que é o fato do plano π conter o ponto 1, 1 e 2. Então, 1, 1, o ponto A, ele pertence ao plano, e a gente utiliza essa informação para calcular o valor de D. E como a gente faz isso? Como o ponto A de coordenadas 1, 1 e 2 pertence ao plano, a gente tem que as coordenadas de A satisfazem a equação geral do plano. Beleza? Então, o ponto pertence ao plano se as coordenadas desse ponto satisfazem a equação geral do plano. Ou seja, a equação geral é x menos y mais 2z mais d igual a zero. Então, no lugar do x, a gente coloca a primeira coordenada do ponto A, que é 1. Então, aqui a gente tem 1. No lugar do y, a gente coloca a segunda coordenada. Então, aqui, menos 1. Menos 1. O menos vem da equação geral, o 1 é a coordenada. No lugar do z, a terceira coordenada. Então, mais 2z, a gente tem mais 2 vezes 2, que é 4. Mais d igual a zero. Esse cara cancela com esse, e a gente tem que d é menos 4. Portanto, o plano π possui a seguinte equação geral. A gente já sabia que a equação geral dele era x menos y mais 2z mais d. Agora a gente descobriu quem é o d, e a nossa equação geral vai ser x menos y mais 2z. Aqui era mais d, só que o nosso d é menos 4. Então, menos 4 é igual a zero. E com isso a gente termina o exemplo. Tá bom? Para encerrar esse assunto de vetor normal, só uma observação, que é a seguinte: o teorema anterior só é verdade para sistemas de coordenadas ortogonais. Então, a gente tem que a equação geral do plano, ela vai te dar as coordenadas do vetor normal apenas no caso em que o seu sistema de coordenadas ele é ortogonal. Se o sistema sigma não for ortogonal, ou seja, se essa base E aqui não for uma base ortonormal, então esse resultado não vale. Você pode ter um plano de equação geral ax mais by mais cz mais d igual a zero nesse sistema de coordenadas, mas de modo que o vetor A, B e C não seja normal ao plano. Então, muito cuidado com esse fato aqui. A gente está trabalhando com um sistema de coordenadas ortogonal. Fora disso, esse teorema não é verdadeiro. Beleza? Bem, o vetor normal, ele é muito importante. A princípio, ele caracteriza o plano. Então, se você sabe quem é o vetor normal e você sabe um ponto daquele plano, você consegue obter a equação geral do plano, como a gente fez nesse exemplo. Você utiliza o vetor normal na equação geral para obter os coeficientes A, B e C,
e depois você utiliza o ponto que você sabe que pertence ao plano para calcular o coeficiente D do nosso plano. O que precisa ficar gravado, pessoal? Precisa ficar gravado que um vetor normal, ele é ortogonal ao plano. Se dois planos são paralelos, então eles possuem os mesmos vetores ortogonais. Tá bom? Isso precisa ficar bem gravado, porque vai ser bem utilizado, inclusive agora, quando a gente vai começar a falar sobre medidas angulares. Então, medida angular. A gente viu algumas aulas atrás a equação de um plano, a equação de uma reta. Na aula anterior, a gente estudou as posições relativas entre esses objetos. Então, quais são as possíveis configurações entre duas setas, entre uma reta e um plano, entre dois planos? Então, isso foi visto na aula anterior. O que a gente vai ver agora é como calcular o ângulo entre duas setas, ou o ângulo entre uma reta e um plano, ou o ângulo entre dois planos. Então, esse é o tipo de cálculo que a gente vai fazer no restante da aula de hoje. A gente vai fazer algumas medidas angulares, ou seja, a gente vai calcular alguns ângulos. A gente começa com o ângulo entre duas setas. Então, medida angular entre duas setas. Beleza? Então, se a gente vai falar do ângulo entre duas setas, a gente viu, o melhor, o mais intuitivo é começar pensando em retas concorrentes, ou seja, em retas que se intersectam em um único ponto. Então, sejam R e S duas retas concorrentes. R e S, duas retas concorrentes. Beleza? A gente vai definir o ângulo entre essas setas. Então, definimos o ângulo entre R e S como sendo o menor ângulo θ entre as duas. Então, como sendo o menor ângulo entre as duas. Como assim, professor, o menor ângulo? Bem, se a gente tem duas retas concorrentes, então, aqui a gente tem a reta R, aqui a gente tem a reta S. Essas setas, elas definem quatro ângulos. Então, a gente tem aqui um ângulo, θ1. A gente tem aqui um ângulo θ2. E a gente vai escolher, ou melhor, a gente vai definir como sendo o ângulo entre essas setas o menor desses dois. Então, nesse caso, no caso desse desenho, o ângulo entre as setas R e S é o ângulo θ1. Beleza? Denotamos por ang RS o ângulo entre as setas R e S. Ou seja, o ângulo entre elas, ele é o mínimo entre θ1 e θ2. Beleza? Ele é o mínimo entre θ1
e θ2. Esse é o caso das retas concorrentes, ou seja, retas que possuem um ponto de interseção. Beleza? Mas na prática, como que a gente faz para calcular esse ângulo? Porque, beleza, ele é o mínimo entre θ1 e θ2. Mas como que eu calculo θ1? Como que eu calculo θ2? Isso é simples. Basta a gente observar os vetores diretores das setas. O ângulo entre dois vetores a gente já sabe calcular. O ângulo entre dois vetores ele é dado pelo produto escalar dos vetores. Então, para calcular o ângulo entre as setas, a gente vai calcular o ângulo entre os vetores diretores. Então, seja R o vetor diretor de R e S o vetor diretor de S. A gente tem o seguinte: temos que o ângulo entre duas retas, entre as retas R e S, ele está sempre entre 0 e π sobre 2, ou seja, entre 0 e 90 graus. Por quê? Porque a gente está escolhendo sempre o menor ângulo. O menor ângulo vai estar sempre entre 0 e 90. Ah, professor, mas não pode ser maior do que 90? Não pode, porque se um ângulo é maior do que 90, o outro tem que ser menor, uma vez que a soma dos dois dá 180 graus. Então, sempre existe um ângulo menor entre 0 e π sobre 2. Porém, o ângulo entre os vetores diretores, R e S, ele varia entre 0 e π. Então, no caso dos vetores diretores, o ângulo ele pode variar de 0 até π. Beleza? E por que a gente pode ter essa diferença? Pelo seguinte, vamos considerar o seguinte exemplo. Aqui a gente tem uma reta R, aqui a gente tem uma reta S. Reta R, reta S. Vamos supor que o vetor diretor da reta S seja esse cara aqui. Beleza? Então, pessoal, a gente tem duas possibilidades. Se o vetor diretor da reta R for esse aqui, então o ângulo entre as duas retas, o ângulo entre os vetores diretores, ele é igual ao ângulo entre as setas. Deixa eu... Isso aqui está ficando meio confuso. Concluído o desenho. Então, nesse caso aqui, o ângulo entre os vetores diretores, ele é igual ao ângulo entre as retas. Beleza? Aqui, a gente tem esse ângulo entre os vetores diretores. Por quê? Quem que é o ângulo entre dois vetores? O ângulo entre dois vetores é o menor ângulo entre eles. Aqui, a gente tem esse ângulo aqui e a gente tem esse outro aqui. Porque lembrando que a gente está falando apenas dos vetores e não das setas. Então, no caso dos vetores, toda essa parte aqui, ela não existe. Logo, o menor ângulo entre os dois vetores é esse, porque o outro é esse ângulo grandão aqui. Tá bom? E nesse caso, o ângulo entre as setas é igual ao ângulo entre os vetores. Porém, se o vetor diretor da reta R, ao invés de estar nesse sentido, ele esteja no outro,
Então, em vez de a gente escolher esse vetor diretor, a gente toma esse outro aqui. Então, o ângulo entre os vetores vai ser esse aqui. E o ângulo entre as setas é esse outro aqui. Então, esse é o ângulo entre os vetores e esse é o ângulo entre as retas. Então, nesse caso, a gente tem que o ângulo entre as retas R e S, ele é igual a 180 menos o ângulo entre os vetores diretores. Ou seja, ele é π menos o ângulo entre os vetores diretores. E qual a diferença entre esse caso e esse outro caso? Bem, a diferença é que aqui o ângulo entre o vetor R e o vetor S, ele é menor que π sobre 2, e nesse outro caso, ele é maior que π sobre 2. Logo, a gente tem que o ângulo entre as setas R e S vai ser igual ao ângulo entre os vetores diretores se esse ângulo aqui for menor que π sobre 2. Então, se o ângulo entre R e S é menor que π sobre 2. O ângulo de π sobre 2. Beleza? Então, nesse primeiro caso, a gente tem que os ângulos entre as setas e os vetores diretores é igual. Nesse segundo caso, não. Nesse segundo caso, a gente tem que o ângulo entre as setas, ele é o ângulo entre o vetor S e o vetor menos R. Então, nesse segundo caso, a gente tem que o ângulo entre as setas vai ser igual ao ângulo entre os vetores S e menos R. Então, no outro caso, a gente tem que o ângulo entre as setas é o ângulo entre o vetor menos R e S. Esse caso aqui acontece se o ângulo entre R e S for maior que π sobre 2. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo até agora? Então, de certa maneira, para calcular o ângulo entre as setas, basta a gente calcular o ângulo entre os vetores diretores. Mas essa fórmula ainda está confusa, porque ela tem um si, ela tem uma coisa ali no meio, ela divide, a gente precisa analisar casos. Isso ainda não é uma boa maneira de se calcular os ângulos. E como que a gente tenta melhorar isso? Bem, a gente tenta da seguinte forma. A gente já sabe que o cosseno do ângulo entre os vetores R e S é igual ao produto escalar dos vetores R e S dividido pela norma de R vezes a norma de S. Então, o ângulo entre dois vetores é dado por essa fórmula aqui. Beleza? Se o ângulo entre R e S ele estiver entre 0 e π sobre 2, então, no primeiro caso aqui, pessoal, onde o ângulo entre os vetores diretores é menor que π sobre 2, a gente tem que o cosseno do ângulo entre as setas R e S vai ser o cosseno do ângulo entre os vetores diretores. Por
porque nesse caso, o ângulo entre as setas é o ângulo entre os vetores. Mas o cosseno desse ângulo, a gente já sabe que é o produto escalar entre eles, dividido pelas normas. Porém, uma coisa que a gente sabe também é que esse cosseno, ele é positivo. Por que ele é positivo? Porque o ângulo entre os vetores diretores está entre 0 e π sobre 2. E para ângulos entre 0 e π sobre 2, o cosseno é positivo. Logo, o produto escalar de R e S dividido pela norma de R vezes a norma de S é um número positivo. Se ele é um número positivo, então ele é igual ao módulo dele. O módulo de um número positivo é o próprio número positivo. Então, nesse caso, a gente tem que o cosseno do ângulo entre as retas, ele é igual ao módulo do produto escalar dividido pela norma dos vetores. Entenderam o argumento, pessoal? Se o ângulo está entre 0 e π sobre 2, o cosseno dele é positivo. Logo, se o cosseno dele é positivo, o cosseno é igual à norma do cosseno, ao módulo do cosseno. Mas o módulo do produto escalar de R e S dividido pela norma de R vezes a norma de S é o módulo do produto escalar dividido pelas normas. Tá bom? Então, aqui a gente tem uma fórmula para o cosseno do ângulo entre as setas R e S, no caso em que os vetores diretores possuem um ângulo entre 0 e π sobre 2. Por outro lado, se o ângulo entre esses vetores ele está entre 0 e entre π sobre 2 e π, então se o ângulo entre os vetores diretores ele está entre π sobre 2 e π, que é o segundo caso, então a gente tem que o cosseno do ângulo entre as setas R e S, ele é igual ao cosseno do ângulo entre menos R e S. Então, se o ângulo entre os vetores diretores é maior que 90 graus, a gente tem que o ângulo entre as setas é o ângulo entre menos R e S. A gente aplica a fórmula aqui, então a gente tem que o cosseno do ângulo entre esses dois vetores é o primeiro vetor, menos R. A gente calcula o produto escalar com o segundo vetor, que é S, dividido pela norma do primeiro vetor, que é a norma de menos R, vezes a norma do vetor S. Esse menos sai para fora, então esse menos sai para fora, e a gente tem menos o produto escalar entre os vetores R e S, dividido. A norma do vetor menos R é a norma do vetor R. Então, esse cara aqui a gente pode trocar pela norma de R. E esse segundo cara a gente mantém como sendo a norma de S. Tá bom? Agora aqui, pessoal, a gente tem o seguinte. Como o ângulo entre os vetores R e S, ele está entre π sobre 2 e π, então o cosseno desse ângulo, entre o ângulo de R e S, ele é negativo. Logo, nesse caso, a gente tem que o produto escalar de R e S, ele é negativo, porque o cosseno do ângulo entre eles é negativo, uma vez que esse ângulo ele está entre π sobre 2 e π. Logo, se o produto escalar de R e S é negativo, a gente tem que o módulo desse número é menos ele. Então, o módulo
de R, do produto escalar de R e S, ele é menos o produto escalar de R e S, porque esse número aqui é um número negativo. Passando o sinal de menos para o outro lado, a gente tem que o produto escalar de R e S é menos o módulo desse número. Alguma dúvida aqui, pessoal? Tudo certo nesse argumento? Giovana, Fábio, entenderam? Giovana, beleza? Você entendeu também, Fábio? Fábio não perguntou, não disse nada, então eu vou imaginar que ele também entendeu. E a gente pode seguir, então. A gente vai trocar esse produto escalar por menos o módulo. Então, aqui a gente tem menos o módulo entre os vetores R e S, dividido pela norma de R vezes a norma de S. Bom, aqui então, bem, menos com menos dá mais, e a gente tem que o cosseno do ângulo entre as retas R e S, nesse caso, também vai ser o módulo do produto vetorial, do produto escalar, desculpa, dos vetores diretores, dividido pela norma desses vetores. Opa! Dividido pela norma desses vetores. Logo, pessoal, em ambos os casos, a gente obteve a mesma expressão para o cosseno do ângulo entre as retas. Logo, se R e S são retas concorrentes com vetores diretores R e S, então a gente tem que o cosseno do ângulo entre as retas vai ser dado pelo módulo do produto escalar dos vetores diretores dividido pela norma dos vetores diretores. Então, se a gente conhece os vetores diretores da reta R e S, a gente consegue calcular o ângulo entre essas duas retas. Tá bom? Esse aqui é o caso onde as setas são concorrentes. Então, os vetores diretores são LI e as setas possuem um ponto em comum. A gente tem, como a gente viu na última aula, outras possíveis configurações para setas RS. Então, quando R e S são paralelas, e aqui, por paralelas, a gente também considera o caso delas serem coincidentes, ou seja, delas serem iguais, a gente vai definir o ângulo entre as duas. Opa, desculpa. Quando as retas R e S são paralelas, então a gente define o ângulo entre essas retas como sendo zero. Tá bom? Então, para calcular o ângulo entre duas retas paralelas ou coincidentes, é muito fácil. O ângulo entre elas vai ser sempre igual a zero. Beleza? Essa definição que a gente deu aqui são para retas concorrentes. Então, aqui a gente tem o caso das retas concorrentes. Agora, a gente tratou das retas paralelas e coincidentes. E, por último, falta o caso das retas reversas. Então, por fim, sejam R e S duas retas reversas. Como que a gente faz? No caso de termos duas retas reversas, a gente faz o seguinte: tome um ponto A, um ponto B, um ponto C, um ponto D, um ponto E, um ponto F, um ponto G, um ponto H, um ponto I, um ponto J, um ponto K, um ponto L, um ponto M, um ponto N, um ponto P, um ponto Q, um ponto R, um ponto S, um ponto T, um ponto U, um ponto V, um ponto G, um ponto H, um ponto I, um ponto J, um ponto K, um ponto L, um ponto M, um ponto N, um ponto P, um ponto Q, um ponto R, um ponto S, um ponto T, um ponto U, um ponto V, um ponto G, um ponto H, um ponto I, um ponto J, um ponto K, um ponto L, um ponto M, um ponto N, um ponto P, um ponto Q, um ponto R, um ponto S, um ponto T, um ponto U, um ponto V, um ponto G, um ponto H, um ponto I, um ponto J, um ponto K, um ponto L, um ponto M, um ponto N, um ponto P, um ponto Q, um ponto R, um ponto S, um ponto T, um ponto U, um ponto V, um ponto G, um ponto
na reta S e uma reta R' paralela a R e contendo esse ponto A. Tá bom? Então, geometricamente, a gente está fazendo esse processo aqui. Então, a gente tem duas setas reversas, a reta R e a reta S. Como que a gente faz para calcular o ângulo entre elas? Bem, a gente vai considerar uma reta R' auxiliar, que é paralela à reta R e que passe por um ponto A na reta S. Bem, se R' é paralela a R e passa por A, então a gente tem que R' ela é concorrente à reta S. Então, neste caso, R' é concorrente à reta S e a gente define o ângulo entre as setas R e S como sendo o ângulo entre as setas R' e S. Esse cara aqui a gente sabe calcular porque as setas são concorrentes. Beleza? Então, se a gente tem duas setas reversas, os vetores diretores delas são NI, mas as setas não se intersectam. Como que a gente faz para calcular o ângulo entre elas? A gente vai pegar uma reta auxiliar, R', que é paralela à reta R e intersecta a reta S. A gente calcula o ângulo entre R' e S, e a gente vai dizer que o ângulo entre R e S é o mesmo ângulo entre R' e S. Mas, professor, bens, como que a gente calcula esse ângulo também? Porque aqui está pior do que no começo. A gente tem que pegar uma reta auxiliar. Como que eu escolho essa reta auxiliar? Como que eu faço para calcular essa R'? Bem, aqui a gente não tem nenhum trabalho. Pelo seguinte, se RS são vetores diretores das setas R e S, então a gente tem que o vetor R, ele é um vetor diretor da reta R'. Por quê? Porque R e R' são paralelas. Então, retas paralelas possuem os mesmos vetores diretores. Logo, pessoal, a gente tem que o cosseno do ângulo entre R e S vai ser igual o cosseno do ângulo entre R' e S, porque a gente está definindo esse ângulo aqui como sendo igual a esse aqui, mas esse aqui a gente sabe calcular. A gente tem um vetor diretor da reta R', a gente tem um vetor diretor da reta S, então o cosseno desse ângulo vai ser a norma, o módulo do produto escalar dos vetores diretores, dividido pela norma desses vetores diretores. Então, no caso das setas reversas, a gente tem uma fórmula igual à das setas concorrentes para calcular o cosseno do ângulo entre R e S. Beleza? Então, com isso, pessoal, a gente encerra o estudo do ângulo entre duas setas. Se as setas forem concorrentes, a gente sabe calcular o ângulo entre elas. Bem, o ângulo entre elas vai ser o menor ângulo que elas formam. Então, no caso das setas concorrentes, é o menor ângulo entre elas. Dados dois vetores diretores, o vetor diretor da reta R e o vetor diretor da reta S, a gente utiliza eles
para calcular o ângulo, utilizando essa fórmula aqui. Então, tá certinho. Para setas paralelas ou coincidentes, é muito mais fácil. O ângulo entre elas vai ser sempre igual a zero. Isso aqui por definição. Duas setas paralelas e coincidentes possuem ângulo zero. E por fim, se a gente tem duas setas reversas, então a gente vai tomar uma reta R' paralela à reta R e que intersecte a reta S. E aí a gente define o ângulo entre R e S como sendo o ângulo entre S e R'. Novamente, se a gente tem os vetores diretores, então a gente tem uma fórmula fácil para calcular o ângulo entre duas retas. Tá bom? Então, o ângulo entre o cosseno do ângulo vai ser dado por essa expressão aqui. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida sobre o ângulo entre duas retas, a gente vai passar para o próximo tema, que é o ângulo ou a medida angular entre uma reta e um plano. Qualquer pergunta, pessoal, vocês podem interromper a aula na hora, tá bom? Eu não estou vendo do chat, mas vocês podem falar utilizando o microfone que eu respondo vocês. Beleza? Então, bem, no caso de uma reta e um plano, a gente tem três possíveis posições. Ou a reta é paralela ao plano, ou a reta está contida no plano, ou a reta é transversal ao plano. Beleza? Então, sejam RS, ou melhor, sejam R e π, uma reta e um plano em E3, respectivamente. Beleza? Então, se a reta R é paralela ou está contida em π, a gente define o ângulo entre eles como sendo zero. Então, definimos o ângulo entre a reta R e o plano π como sendo zero. Tá bom? Da mesma maneira que a gente fez com duas retas paralelas, aqui, se a reta ela é paralela ao plano ou se a reta está contida no plano, a gente diz que o ângulo entre eles é zero. O caso interessante, então, é o caso onde a reta R é transversal ao plano π. Suponha. Então, que R é transversal ao plano π. Aqui sim, a gente tem uma situação interessante. Nesse caso, a gente vai definir o ângulo entre R e π. Então, neste caso, definimos o ângulo entre R e π como sendo o menor ângulo entre R e as retas contidas em π.
Então, como que você faz para calcular o ângulo entre uma reta e um plano? Bem, no caso dessa reta ser transversal ao plano, você vai pegar todas as outras retas que estão contidas no plano, vai calcular a distância de R até essas retas e vai pegar o menor valor. A menor, a distância não, desculpa. Você vai calcular o ângulo entre R e todas as retas que estão contidas no plano e o ângulo entre a reta e o plano é o menor desses ângulos. Ou seja, o ângulo entre R e π é igual ao menor, ao mínimo do ângulo entre R e S com a reta S contida no plano π. Então, se você quer calcular o ângulo entre uma reta e um plano, você calcula o ângulo entre a reta e entre a reta R e todas as outras retas que estão contidas no plano e pega o menor valor, tá bom? Só que, como vocês já devem imaginar, na prática, isso aqui não funciona. Porque, bem, num plano tem infinitas retas. Como é que eu vou calcular o ângulo entre R e todas as infinitas retas que estão contidas no plano π? Então, na prática, essa definição ela não serve para absolutamente nada. É uma boa definição teórica, está bem definido, mas na prática a gente não vai trabalhar dessa maneira. Como que a gente faz, então? Bem, para calcular esse valor, vamos tomar um vetor diretor da reta R. Então, seja R um vetor diretor da reta R e M um vetor normal ao plano π. Beleza? Então, a gente tem um vetor diretor da reta e a gente tem um vetor normal do plano. É fácil calcular um vetor diretor, é fácil calcular um vetor normal. Então, se o nosso objetivo vai ser calcular esse ângulo utilizando apenas o vetor diretor e o vetor normal. Como que a gente vai fazer isso? Bem, tome a projeção U de R no plano π. Então, a gente tem o nosso vetor diretor, a gente vai projetar ele no plano π. Como que a gente faz isso? A gente sabe projetar o vetor em outro vetor. A gente viu isso lá na matéria da P1. Então, se eu tenho um vetor, eu consigo projetar ele em outro vetor. Mas como que eu faço para projetar um vetor em um plano? A ideia é simples. Se você quer projetar o vetor R no plano π, então, essa projeção, que a gente está denotando por U, vai ser igual ao vetor R menos a projeção do vetor R no vetor normal. Então, se você quer calcular a projeção de um vetor em um plano, o que você faz? Você calcula a projeção do vetor no vetor normal ao plano e você faz R menos essa projeção de R no vetor normal. Beleza? Geometricamente, a gente tem esse camarada aqui. A gente tem aqui a nossa reta R, ela é transversal ao plano π. Aqui, no azul mais claro, está o vetor diretor da reta R. Em preto, a gente tem o vetor normal do plano. E como que a gente faz para calcular a projeção ortogonal? Bem, a gente calcula a projeção de R no vetor normal, que vai dar esse vetorzinho verde que está em pé aqui,
e a gente calcula, então, R menos esse vetor, essa projeção no vetor normal. E a gente obtém aqui embaixo um vetor, a projeção de R no plano π. Beleza? Para que a gente está fazendo isso? Para que raios isso vai ajudar a gente? Esse vetor aqui, esse vetor U, a gente vai utilizar ele no cálculo do ângulo. Como que a gente vai utilizar ele no cálculo do ângulo? Bem, primeiro, note que o vetor U, ele é R menos a projeção de R no vetor normal. Ou seja, como que a gente calcula essa projeção? Essa projeção ela é facilmente calculada. A gente está trabalhando num sistema... Não, na verdade, em qualquer sistema de coordenadas, essa projeção aqui vai ser dada pelo produto escalar dos dois, dividido pela norma do vetor normal ao quadrado, vezes o vetor normal. Beleza? Então, a gente tem uma cara aqui para o vetor U. Para calcular o ângulo, a gente precisa calcular. Para calcular o ângulo entre R e π, a gente precisa calcular o ângulo entre R e as retas de π. Então, a gente precisa de um jeito esperto para escrever as retas de π. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai tomar um sistema de coordenadas interessante. Então, seja I o versor do vetor U. Então, ele é o vetor U dividido pela norma de U. Tá bom? Então, a gente tem que I, ele é um vetor unitário. E a gente vai definir o vetor J como sendo o produto vetorial do vetor I com o versor do vetor normal. Tá bom? Então, o vetor I é o versor do vetor U e o vetor J é o produto vetorial de I com o versor do vetor normal. Então, a gente tem o seguinte: os vetores I e J, eles são unitários e ortogonais. Tá bom? Bem, que o vetor I é unitário é fácil. Que o vetor J ele é unitário também é fácil. Por quê? Porque a norma do vetor J é a norma do vetor I, que é 1, vezes a norma do versor de N, que também é 1, vezes o seno do ângulo entre I e N. Mas N é o vetor normal ao plano. E I é um vetor paralelo ao plano. Logo, eles são ortogonais. Possuem um ângulo de 90 graus. O seno de 90 graus é 1. Então, a norma de J vai ser 1 vezes 1 vezes 1. Então, o vetor J também é unitário. E ver que eles são ortogonais é fácil também, porque J ele é obtido pelo produto vetorial de I. Então, o J ele é ortogonal a I e ele é ortogonal ao versor de N. Tá bom? Então, assim, a gente tem que I, J e o versor do vetor normal formam uma base ortonormal. Beleza? A gente vai utilizar essa base aqui para
tentar descrever o que a gente está querendo. Ok? Então, vamos voltar ao problema. Nunca vamos esquecer o que a gente está querendo calcular. A gente quer calcular o ângulo entre a reta R e o plano π. O ângulo entre a reta R e o plano π é o menor ângulo entre R e as retas que estão contidas no plano π. Então, para calcular isso, seja S uma reta contida em π. Beleza? Tome, ou melhor, uma reta contida em π e S, o vetor diretor de S. Tá bom? A gente tem que I e J são vetores diretores do plano π. Então, os vetores I e J são vetores diretores do plano π. Por que eles são vetores diretores? Porque eles são LI, bem, eles são ortogonais, então eles são LI, e eles são paralelos ao plano π, porque ambos são ortogonais ao vetor normal, então ambos são paralelos ao plano π. Logo, o vetor S, que é paralelo ao plano π, ele é a combinação linear de I e J. Então, ele é uma combinação linear de I e J. Professor, bem, estou perdido. Por que esse negócio, por que esse vetor S, ele é uma combinação de I e J? Bem, vamos parar um minutinho para pensar um pouco. A gente tem aqui o nosso plano π. E a gente tem um vetor N normal ao plano π. Então, aqui a gente tem um vetor N normal ao plano π. Vocês lembram da questão 2 da lista 1? Bem, na questão 2 da lista 1, a gente considerava um conjunto, dado um vetor W, o conjunto T dos vetores ortogonais ao vetor W. Então, nesse caso, a gente pode pensar no plano X, no plano π, desculpa, como sendo esse conjunto T. Por quê? Porque se você fixou um ponto A, o seu plano π, ele vai ser o conjunto dos pontos tais que os vetores AX são ortogonais a N. Logo, a gente pode pensar no plano π como sendo aquele conjunto T, dado lá na questão 2 da lista 1, ou melhor, do trabalho 1, onde o vetor W, ele é o vetor normal ao plano. Então, em um item daquela questão, eu não lembro qual, a gente mostra que dois vetores LI, que estão contidos no conjunto T, ou seja, no nosso caso, dois vetores LI paralelos ao plano π, eles geram todos os outros vetores do conjunto T. Ou seja, dois vetores LI paralelos ao plano π geram todos os outros vetores paralelos ao plano. O que eu quero dizer com esses dois vetores gerarem os outros? Significa que qualquer outro vetor paralelo ao plano vai ser uma combinação linear desses dois vetores. Então, nesse nosso caso, a gente tem que I e J são vetores diretores do plano, ou seja, eles são vetores LI e paralelos ao plano. Então, a gente pode pensar, voltando para aquela questão 2, como sendo dois vetores LI
contidos no conjunto T. Mais dois vetores ali lá dentro, geram todos os outros vetores lá de dentro, ou seja, dois vetores diretores geram todos os vetores paralelos ao plano. Beleza? Isso aqui relembrando a questão 2 do nosso trabalho 1. Por esse motivo, aquela questão estava lá, porque agora a gente iria utilizar essas informações. Todo mundo entendeu por que o vetor S ele é uma combinação linear de I e J? Tá claro? Como eu utilizei aquela questão aqui? Então, Giovana, tá beleza? Tudo certo, Fábio? Pessoal, bem, vocês estão falando que está certo, eu espero que realmente esteja. Que esse argumento realmente esteja claro. Se não tiver, vocês me falam que a gente volta e tenta explicar de novo. Tentando, Fábio? Qual parte está mais confusa? Não, porque o objetivo aqui é vocês entenderem. Então, assim, se tiver meio embolado ainda, se tiver meio confuso, a gente para e volta para rever. O mais importante é que vocês saiam da aula entendendo o que eu disse aqui. Qual parte que está meio nebulosa ainda, Fábio? Ah, beleza, então. Então, se depois da revisão ainda ficar meio confuso, aí você me procura na próxima aula que a gente continua discutindo, tá bom? Então, vamos lá. Voltando. A gente tomou uma reta no plano e a gente tomou um vetor diretor dessa reta. A gente sabe que esse vetor diretor ele é uma combinação linear de I e J. A gente pode escolher esse vetor diretor unitário. Então, podemos escolher o vetor diretor S unitário. O vetor diretor S unitário. Uma reta tem vários vetores diretores, a gente escolhe um deles que seja unitário. Então, a gente tem que S é uma combinação linear de I e J. Então, o S ele vai ser A vezes I mais B vezes J. Quem é A e quem é B? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder. Então, pessoal, observem o seguinte: a gente está trabalhando com I e J ortogonais e unitários. A gente tem um vetor S unitário. A gente sabe que S é a combinação linear de I e J. Como que a gente faz para saber quem são esses coeficientes? Bem, a gente vai apelar aqui agora para um conceito lá de trigonometria. Talvez vocês se lembrem do ensino médio ou das aulas de cálculo. Vocês provavelmente já viram isso em algum momento. A gente tem o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico é como a gente faz para calcular o seno e o cosseno de alguns ângulos. Então, pessoal, a gente tem aqui o seguinte: no eixo x a gente tem o cosseno, no eixo y a gente tem o seno. Aqui a gente tem um vetor unitário, o vetor 1, 0. E aqui a gente tem outro vetor unitário, o vetor 0. Qualquer outro vetor que esteja aqui no círculo trigonométrico, ou seja, qualquer outro vetor unitário, a gente consegue escrever como sendo cosseno. Deixa eu tirar esse negócio aqui, porque eu estou meio sem espaço.
o vetor 1, 0, mais seno de alfa vezes o vetor 0, 1. Então, esse vetor cosseno alfa, seno alfa, a gente escreve ele como sendo cosseno de alfa vezes o vetor 1, 0, mais seno de alfa vezes o vetor 0, 1. Agora, a gente vai utilizar um argumento parecido. Qual argumento? Bem, a gente tem aqui um vetor unitário, o vetor S, que ele é escrito como combinação linear de dois outros vetores unitários. Então, essas constantes A e B, elas precisam ser cosseno e seno de algum ângulo. Qual ângulo? Bem, o ângulo que o vetor que a gente está escrevendo, o vetor S, faz com o primeiro vetor. Então, com o vetor I. Ok? Então, se alfa é o ângulo entre S e I, a gente tem que alfa não, A é cosseno de alfa e B é seno de alfa. Ou seja, o nosso vetor diretor S vai ser o cosseno de alfa vezes o vetor I mais o seno de alfa vezes o vetor J. Ok? Então, aqui eu estou utilizando umas propriedades lá da trigonometria. Estou utilizando propriedades trigonométricas. Mas, se você não entendeu o argumento, por que eu cheguei nisso, basta pensar o seguinte: o que vocês precisam entender aqui é o seguinte: se eu tenho uma reta S contida no plano π, então o vetor diretor dessa reta S ele vai ser o cosseno do ângulo alfa vezes I mais o seno do ângulo alfa vezes o vetor J. Beleza? A gente utilizou essas propriedades trigonométricas para concluir isso. Logo, pessoal, bem, se a gente sabe, conhece os vetores diretores, a gente pode calcular o ângulo entre as retas. Logo, o ângulo entre a reta R e a reta S, ela vai ser igual a gente viu aquela fórmula, o módulo do R vezes S, vezes aqui, na verdade, é o produto escalar, né, usando a notação correta, dividido pela norma de R vezes a norma de S. Beleza? A norma de S é 1. A gente está trabalhando com vetores unitários. Então, esse vetor aqui, ele tem norma 1. Então, esse cara aqui tem norma 1. Logo, o ângulo entre os vetores vai ser o módulo do vetor R. Quem é o vetor R? Bem, o vetor R, ele é igual a U mais a projeção de R em N. Então, se a gente isola o vetor R nessa equação aqui, a gente vai ter o seguinte, que o vetor R, ele é o vetor U mais o produto escalar de R e N, dividido pela norma de N ao quadrado, vezes o vetor normal. Então, a gente está calculando o produto escalar desse cara com o vetor S, que a gente já sabe que é cosseno de alfa, vezes o vetor I, mais seno de alfa vezes o vetor J. Beleza? Calculando isso aqui tudo dividido pela norma de R. Então, o cosseno do ângulo entre esses vetores é dado por essa
expressão aqui. Beleza? Quem é o vetor U? Bem, a gente sabe que o vetor I, ele é o vetor U dividido pela norma de U. Logo, o vetor U, ele é paralelo ao vetor I. Beleza? Vamos guardar essa informação. O vetor U é paralelo ao vetor I. E, mais ainda, o vetor U, ele pode ter escrito como sendo norma de U vezes I. Então, o vetor U, ele é a norma de U vezes o vetor I. Calculando esse produto escalar. Calculando esse produto escalar, a gente tem que o produto escalar de U com cosseno de alfa vezes I. Então, aqui a gente tem o módulo de cosseno de alfa vezes o produto escalar de U com I, mais o seno de alfa vezes o produto escalar de U com J, mais, bem, esse vetor aqui, é a projeção do vetor R no vetor N, vezes o cosseno de alfa vezes I. Então, mais aquela projeção. Deixa eu copiar essa fórmula aqui, que ela vai aparecer de novo. Mais. Esse cara aqui, vezes o produto de R com I. Aqui também tem um cosseno. Cosseno de alfa vezes isso, mais seno de alfa vezes esse carinha, vezes o produto. Opa, o que eu fiz? Nada. Vezes o produto escalar de R com J. Então, se a gente usa a distributiva naquele produto escalar, a gente vai chegar nesse cara aqui. Isso tudo, lembrando, está sendo dividido pela norma de R. Só que agora, pessoal, a gente faz várias simplificações. Por quê? Bem, o vetor J, ele é o produto vetorial de I com N. I é paralelo ao vetor U. Logo, o vetor J, ele é ortogonal ao vetor U e o vetor J é ortogonal ao vetor N. Então, J é ortogonal a U e J é ortogonal a N. Então, se ele é ortogonal a U, esse cara é zero. Se ele é ortogonal a N, opa, aqui eu tenho N. Porque R, mas é N. Se ele é ortogonal a N, então esse cara aqui também é zero. Beleza? O vetor normal, ele é ortogonal a todos os vetores paralelos ao plano. Em particular, ele é ortogonal ao vetor I. Então, esse cara aqui também é zero. Logo, o cosseno do ângulo entre a reta R e a reta S, ela é o módulo. Quem sobrou? Sobrou só esse primeiro cara aqui, que é o cosseno de alfa, vezes, quem é o vetor U? O vetor U é o módulo de U, a norma de U, vezes o vetor I, produto interno com produto escalar com o vetor. Então, a gente tem esse módulo aqui, isso tudo dividido pela norma de R. Tá bom? O produto escalar de I com I é 1, então aqui em cima a gente vai ter norma de U vezes o módulo do cosseno de alfa dividido pela norma do vetor R. Aqui, pessoal, norma de U é maior que zero, norma de R é maior que zero, e o módulo do cosseno é maior ou igual a zero.
Logo, esse cara é maior ou igual a zero. Portanto, a gente vê que o menor ângulo entre R e S, bem, esse cosseno é maior que zero, o menor ângulo acontece quando isso aqui é 1. É isso mesmo? Deixa eu conferir aqui. Exatamente. Então, o menor ângulo entre R e S é o que possui o maior cosseno. Vocês lembrem que conforme a gente aumenta o ângulo, o cosseno diminui. Então, o maior ângulo é o que possui o menor, o menor ângulo é o que possui o maior cosseno. Ou seja, R e S. Ou seja, quando alfa é igual a zero. Por quê? Porque se alfa é igual a zero, a gente tem que o cosseno de alfa é 1. Logo, esse cara aqui vai obter o maior valor possível. Beleza? Então, portanto, bem, o menor ângulo acontece quando o alfa é zero. Logo, quando o alfa é zero, a gente tem que o S ele vai ser igual a I e o ângulo entre a reta R e o plano π, ou melhor, o cosseno. E, pessoal, eu me confundi um pouco aqui. Vamos recapitular. A gente tem uma reta transversal a um plano, beleza? A gente quer calcular o ângulo entre essa reta e esse plano. O ângulo entre a reta e o plano é o menor ângulo entre a reta R e todas as outras retas que estão contidas no plano π. Como que a gente faz isso? Bem, então, para isso, a gente toma uma reta S contida no plano π. O vetor diretor dessa reta S, a gente escreve ele como uma combinação linear de I e J. Mais precisamente, a gente escreve o vetor diretor dessa reta S contida no plano como sendo cosseno de alfa vezes I mais seno de alfa vezes J. A gente mostrou que o menor ângulo acontece quando o alfa é zero. Logo, o menor ângulo acontece quando o vetor diretor da reta S é o vetor I. Beleza? Então, o que a gente tem é que a reta S é paralela ao vetor U. Por quê? Porque se o vetor diretor da reta é I e é paralelo a U, então a reta S é paralela a U. Beleza? Então, a reta S com menor ângulo com a reta R é paralela a U. E a gente tem o seguinte esquema. Se a gente observa o plano π de lado, a gente vai ter esse esquema aqui. Aqui a gente tem o plano π visto de lado, então o plano está aqui, eu estou vendo ele assim, eu estou vendo ele aqui de lado, a minha reta R, o vetor normal ao plano e a reta
normal a esse vetor. Essa reta acho que a gente não usa. O ângulo entre a reta R e o plano π vai ser o ângulo entre a reta R e essa reta contida em π paralela ao vetor U. Então, esse aqui é o ângulo entre R e π. E esse cara aqui de cima é o ângulo entre a reta R e a reta N com vetor diretor igual ao vetor normal. Logo, a gente tem que o ângulo entre a reta R e o plano π, ele é igual a π sobre 2 menos o ângulo entre R e N. Beleza? O ângulo entre R e N a gente sabe calcular. Então, a gente já sabe calcular o cosseno desse cara aqui. Então, se a gente calcula o cosseno dos dois lados, a gente obtém o seguinte. Na verdade, vamos calcular o seno dos dois lados. O seno desse ângulo aqui é igual ao seno de π sobre 2 menos o ângulo entre R e N. R e N são duas setas. O seno de π sobre 2 menos o ângulo entre essas setas, aqui a gente tem o seno da diferença. Então, o seno do ângulo entre R e π vai ser igual ao seno de π sobre 2 vezes o cosseno do ângulo entre R e N menos o cosseno de π sobre 2 vezes o seno do ângulo entre R e N. Tá bom? Aqui eu utilizei o seguinte, pessoal. Aqui eu utilizei a propriedade trigonométrica que diz que o seno do... A propriedade trigonométrica diz que o seno de A menos B é igual a seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Então, no nosso caso, o A é π sobre 2 e o B, ele é o ângulo entre R e N. Tá bom? Então, eu utilizei essa propriedade trigonométrica para fazer essa conta. Agora, aqui, pessoal, a gente observa o seguinte. Seno de π sobre 2 é 1. Então, aqui a gente tem 1 vezes o cosseno do ângulo entre R e N. O cosseno de π sobre 2 é 0, então todo esse outro cara aqui é 0. Então, o seno do ângulo entre a reta e o plano é o cosseno do ângulo entre a reta e uma reta ortogonal ao plano. Mas o cosseno do ângulo entre duas setas a gente já sabe. Ele é um módulo do produto escalar entre os vetores diretores dividido pela norma dos vetores diretores. Tá bom? Então, resumindo, se a reta R é transversal, transversal ao plano π, então o seno do ângulo entre R e π, ele é igual a
módulo do produto escalar de R e N dividido pela norma de R vezes a norma de N. Beleza, pessoal? Então, a gente tem essa fórmula aqui para calcular o ângulo entre uma reta e um plano. Eu acho que essa minha explicação, ela não ficou um pouco confusa, ela ficou bastante confusa. Mas vocês conseguiram entender alguma coisa, pelo menos a ideia por trás, pessoal? Pelo menos o fio da meada que levou a gente até essa resposta? Sim, sim. Então, beleza. Eu quero calcular o ângulo entre uma reta e um plano. Eu calculo o ângulo entre essa reta e as retas que estão contidas no plano. O que eu fiz? Peguei uma reta no plano, obtive o vetor diretor, escrevi ele de uma forma esperta para obter qual era a reta com menor ângulo. E a reta de menor ângulo é aquela paralela à projeção do vetor diretor da reta R no plano π. Então, sabendo disso, eu calculo o ângulo entre a reta e o plano. Beleza? Pessoal, ainda falta calcular o ângulo entre dois planos. Porém, eu acho que não vou fazer isso hoje, porque o nosso tempo está pequeno, tem só mais 7 minutos. Então, para não segurar vocês aqui depois do horário da aula, eu vou deixar esse tópico para a gente continuar na aula que vem. Beleza? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Algum comentário? Tudo certo? Beleza? Então, pessoal, a gente encerra a aula por aqui. Obrigado pela presença de vocês. Na segunda-feira da semana que vem, a gente continua esse assunto, tá bom? Aí, bem, eu prometo para vocês que o ângulo entre dois planos é muito mais simples. A parte difícil era esse ângulo entre reta e plano. A gente não vai ter mais esse tipo de trabalho, não. Vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês, bons estudos e até a próxima aula na segunda-feira. Tá bom? Tchau, tchau.